Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre um tema muito importante: gratidão e ingratidão. E eu me perguntando aqui, por que muitas pessoas vivem uma vida de entrega radical a Deus e outras não conseguem? Por que algumas pessoas buscam a Deus de todo o seu coração e outras vivem uma vida tão negligente? Por que umas pessoas até morrem por causa da sua fé em Cristo Jesus e outras não conseguem sequer dar uma hora do seu dia a Ele? E eu fui para a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, nós vamos ver uma história muito interessante de um homem fariseu. Quem eram os fariseus? Fariseus eram homens extremamente religiosos, eram homens que tinham uma vida religiosa exemplar, mas eles foram um dos maiores opositores de Jesus. Por quê? Porque Jesus confrontava quem eles eram na essência. Na essência, esses homens eram hipócritas. Eles faziam as coisas apenas para as pessoas verem. O coração deles não estava realmente em Deus. E Jesus é convidado para ir à casa de um homem chamado Simão. E Jesus vai à casa desse homem. Sempre quando alguém chama Jesus para ir à sua casa, ele vai. Só que Simão, ao chegar, Jesus chegar na casa de Simão, Simão não honrou Jesus. Simão não ungiu a cabeça dele com óleo, como era uma prática natural, normal naquela cultura. Simão não mandou lavar os pés de Jesus, como era outra prática normal, quando alguém chegava na casa, quando um convidado chegava na casa da pessoa. Simão não beijou Jesus com o ósculo, não deu um beijo no rosto de Jesus, como era prática natural também, quando alguém queria honrar uma pessoa na sua casa. Simão simplesmente chamou Jesus porque queria ser honrado. Simão queria a presença de Jesus para que depois ele pudesse sair e falar com seus amigos: olha, Jesus esteve na minha casa, viu como eu sou importante? Jesus foi na minha casa. Simão não honrou Jesus. Mas no meio desse jantar aproxima-se uma mulher que a Bíblia fala que era uma pecadora. E os estudiosos dizem que essa palavra pecadora pode ser traduzida por prostituta. Era uma mulher de má fama, uma mulher discriminada pela sociedade. Mas essa mulher, ela teve atitudes surpreendentes. Essa mulher chegou na casa de Simão e é muito importante nós entendermos o contexto histórico. Uma mulher não entrava na presença numa reunião onde só tinham homens. Se ela entrasse, ela corria o risco de ser expulsa daquele ambiente, ela correria o risco de ser até mesmo agredida, ainda mais sendo uma mulher de má fama, uma prostituta. Mas essa mulher, porque ela tinha algo no seu coração queimando, chamado gratidão, ela precisava fazer isso. E ela foi até Jesus. Não se importou com as consequências que poderia sofrer. Ela foi até Jesus. Por quê? Porque ela era grata. Ela queria honrar Jesus. E ela queria honrar Jesus da melhor forma. E ela pegou o seu vaso de alabastro, que era um vaso caríssimo, que as mulheres usavam para guardar os perfumes caros, perfumes esses que elas usavam na sua noite de núpcias, e as prostitutas com seus clientes. E ela fez o quê? Ela pegou esse vaso de alabastro, que era o melhor que ela tinha, e ela levou até Jesus. E ela, em lágrimas, começa a chorar, e as lágrimas dela começam a molhar os pés de Jesus, e ela seca os pés de Jesus, talvez empoeirados com seus cabelos. E ela começa a beijar os pés de Jesus, e ela pega aquele perfume, derrama nos pés de Jesus e unge. E quando ela faz isso, aquele homem a desprezou no seu coração, o homem chamado Simão. Mas ele não desprezou apenas ela, ele desprezou Jesus também. E por que Simão desprezou Jesus? Porque Simão, na sua cabeça, ele não tinha dívida nenhuma para com Jesus. Ele desprezou a mulher porque ela era uma prostituta, mas ele desprezou Jesus porque, na mente de Simão, Simão não devia nada para Jesus. Jesus apenas era um meio para ele obter algo melhor. A fama, o status, posição. E Jesus mostra na realidade o que estava acontecendo ali. Jesus fala para Simão sobre dois homens que deviam. Um devia muito
outro devia pouco, mas os dois deviam a um credor. E esse credor foi cobrar esses homens, e eles, não tendo com que pagar, ele olhou para aqueles homens e teve compaixão e misericórdia e perdoou a ambos. E Jesus pergunta para Simão: qual dos dois vai amar mais esse credor que perdoou eles? Simão respondeu: logicamente, o que devia mais. Jesus falou: respondeste bem, Simão. E Jesus mostra para aquela mulher: tá vendo essa mulher? Eu cheguei aqui, ela me ungiu os cabelos, você não me ungiu. Eu cheguei aqui, ela me beija os pés, você não me deu ósculo. Eu cheguei aqui, ela me lavou os pés com as lágrimas, você não lavou os meus pés. Em resumo, Jesus disse: essa mulher me honra, está me honrando, e você não me honrou na sua casa, Simão. Por quê? Porque Simão não honrou Jesus. Porque Simão achava que não tinha dívida alguma com ele. Porque essa mulher honrou Jesus e se entregou a ponto de até mesmo correr o risco de ser agredida, expulsa, ultrajada. Por que essa mulher fez isso? Porque essa mulher sabia o quão pecadora ela era e o quão amada ela foi. Mesmo sabendo que ela era uma pecadora, Jesus a amou. Aqui nós precisamos dar uma pausa e refletirmos um pouco. Por que muitos cristãos, por que muitas pessoas, não só cristãos, mas pessoas que dizem crer em Deus, não conseguem ter uma vida de entrega? Não conseguem sequer passar uma hora, meia hora, 15 minutos na presença de Deus. Tem a maior dificuldade para pegar uma Bíblia, para ler, para ir à igreja, pior ainda. Por que isso? E por que outras pessoas até mesmo morrem por causa da sua fé? Se você for buscar, pesquisar, você vai ver quantas pessoas morrem todos os anos por causa da sua fé em Cristo Jesus. Não precisamos nem voltar para a história passada, onde cristãos foram martirizados no Coliseu Romano, foram degolados, onde nós vamos ver cristãos sendo queimados em fogueiras, onde nós vamos ver cristãos sendo cozidos até mesmo em touros de bronze, como Roma criou métodos de tortura para torturar os cristãos no passado. E esses cristãos não negavam sua fé. Por que eles não negavam? Porque a exemplo dessa prostituta, dessa mulher pecadora, eles sabiam o quão pecadores eram, mas eles também sabiam o quão amados eles foram, a ponto de Deus enviar seu Filho para morrer na cruz, para salvá-los da condenação eterna. Tudo se resume no entendimento que nós temos de quem nós somos. Simão achava que ele era muito bom, e ele foi reprovado. A prostituta sabia que ela não era boa, que ela era má, que ela era uma perversa, que ela era uma mulher da vida, mas ela se arrependeu dos seus pecados. E ela viu Cristo Jesus. Ela creu em Cristo Jesus. Ela viu o amor de Deus em Cristo e ela se entregou. E agora, perdoada dos seus pecados, inocentada, ela só tinha um caminho a trilhar, o caminho da gratidão. Então, uma das principais causas por que as pessoas não conseguem serem gratas é porque elas nunca viram a sua pecaminosidade. Elas nunca conseguiram entender que o pecado é abominável a Deus, que o pecado causa separação entre Deus e o homem. E elas acham que elas são boas, porque talvez elas nunca usaram droga, porque talvez elas nunca mataram, porque talvez elas nunca roubaram, porque elas não são alcoólatras, porque não são prostitutas, porque não são homossexuais, e elas acham que são muito boas. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, meu amigo, minha amiga, você que assiste esse vídeo, que enquanto nós não reconhecermos quem nós somos, pecadores, separados de Deus, enquanto nós não entendermos o que Jesus disse no livro de Mateus 5, verso 3, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Se nós não entendermos isso,
nós jamais vamos compreender o que essa mulher fez. Enquanto nós não compreendermos que somos pecadores e o pecado causa separação entre Deus e o homem, nós jamais vamos entender o que é gratidão. Jamais vamos entender por que uma pessoa larga tudo para ir para uma nação, às vezes até mesmo morrer por causa de Cristo. A Bíblia diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então a minha oração para você nesse dia que assiste esse vídeo é que o Espírito Santo de Deus revele quem nós somos e o quão desesperadamente necessitados somos da graça de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender que precisamos desesperadamente do perdão de Deus. E quando Ele trazer essa clareza para nós, nos jogarmos aos pés da cruz clamando pelo perdão de Deus e nos levantarmos daí com a certeza que fomos perdoados e vivermos a partir daí com uma vida de gratidão àquele que morreu por nós, àquele que nos amou enquanto ainda éramos seus inimigos. Quero orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus eu oro para que o Teu Espírito Santo traga clareza, traga revelação de quem nós somos e o quão necessitados somos da graça do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu te peço que essa palavra seja vivificada pelo Teu Espírito em cada coração que vai assistir esse vídeo, para a glória de Cristo Jesus. Amém.